Como ficaram os irmãos de Virgulino Lampião após a morte do pai? Vamos contar história. História do sertão sobre Virgulino Ferreira, o Lampião. História do cangaço. O ano era 1921. José Ferreira morria. Vítima de tiro, foi morto pela polícia em uma fazenda em Alagoas. A mãe de Virgulino, Maria Lopes, tinha morrido há poucos dias. Depois veio a morte do seu pai. Isso afetou bastante o coração de Virgulino, que se tornou cada vez mais duro e queria vingança, pois foi a polícia que foi lá e o matou. Queria pegar Virgulino, não achou? Pegou o pai. Virgulino e dois irmãos entraram de vez para o cangaço. Antônio e Levino, os dois mais velhos do que Virgulino. Já os outros tiveram que sair e se esconder, porque a polícia estava no encalço deles. Lampião, assim que José Ferreira morreu, ele assumiu a chefia do bando. Senhor Pereira, que era chefe do bando, foi descansar em Goiás e deixou o bando na sua chefia. Comandado por Virgulino, ele começou a atacar cidades e tentar vingar a morte de seu pai. Enquanto isso, ele deixou seu irmão João responsável pelos outros irmãos mais novos. João saiu dali e foi para um local chamado Pau-Ferro, em Pernambuco. Lá ficou na proteção do coronel Chico Martins. Ficou por algum tempo, que a polícia logo descobriu e foi dar batida lá. O coronel, temeroso, enviou João com seus irmãos para outro local, para a fazenda do seu cunhado, em Bom Conselho, conhecido por José Abílio. E lá eles ficaram mais um tempo. A polícia voltou a descobrir e foi lá incomodar. Então João resolveu entrar para o cangaço. Ele falou: não, eu não vou ficar só fugindo, eu tenho que entrar para o cangaço também para me proteger. E foi atrás dos seus outros irmãos. Ao chegar lá para conversar com Virgulino, que já era o Lampião, Virgulino mandou de volta. Eu não quero você aqui no cangaço, já basta a gente. Você precisa cuidar dos nossos irmãos. Quem vai cuidar deles? João respeitou a atitude do outro irmão, Virgulino, e voltou para cuidar de seus irmãos. Só que deixou a fazenda de José Abílio e foi procurar outro local para ficar. Foi para a casa de um parente, de um amigo de um parente, de Antônio Matildes. Antônio Matildes foi comparsa de Virgulino logo no começo, que Virgulino começou a entrar no cangaço. Antônio Matildes foi o que o colocou no cangaço. E depois saiu, foi para outro estado do Nordeste, fugindo da polícia e querendo um descanso. Então, João foi procurar novo local, sabe onde agora? Em Sergipe. Isso mesmo, num local chamado Propiá. Lá ele recebeu a proteção dos britos. Os britos mandavam na região. Então João ficou lá, juntamente com seus irmãos. Conseguiu, arranjou uma esposa, casou, teve filhos. E depois disso, largou Propiá e foi para o Juazeiro, terra do padre Cícero Romão Batista. É agora que entra Virgulino, vai reencontrar seus irmãos em Juazeiro, quando foi visitar o padre Cícero, a convite do padre e de Floro Bartolomeu, deputado federal, para entrar nos batalhões patrióticos, para ir e enfrentar os revoltosos da coluna Prestes, que estava entrando no Ceará. Chegou ao Juazeiro no dia 3, nas intermediações, ficou numa fazenda de Floro, e depois Lampião, no outro dia, dia 4, adentrou no Juazeiro. E ao adentrar no Juazeiro, uma plateia, um público de 4.000 pessoas o aguardava.
Todo mundo queria conhecer Virgulino Lampião. Teve jornalista para fazer entrevista, tirou várias fotografias. Foi aí que ele ia encontrar o padre, e nessa ocasião o padre foi obrigado a lhe dar munição, armas, roupas e uma patente de capitão. Virgulino, bandoleiro, virava capitão do exército. Que história mais louca, mas faz parte da nossa história. Dois ícones se juntando, Padre Cícero e Lampião. Que tempo louco foi aquele, hein? E nessa passagem pelo Juazeiro, ele encontrou seus irmãos lá, seus familiares, que estavam morando sob a proteção do Padre Cícero. Lá no Ceará, a polícia não mexia com os cangaceiros, desde que os cangaceiros andassem na linha, sem fazer suas badernas. Lampião mesmo andava por lá sem ser incomodado, mas quando voltava para Paraíba, Pernambuco, Alagoas, aí o bicho pegava. A polícia estava na cola. E assim chegamos ao final desse nosso enredo. Agora estamos em 1926. Virgulino está no Juazeiro. E aí agora vamos adiantar nossa história. Virgulino encontra Padre Cícero. E desse encontro, muitas histórias surgirão. Vamos contar a história de Virgulino, o Lampião.